Nessa sexta-feira, um dos jogos de maior importância do dia era Leipzig e Hoffenheim. Aí ele deixou de ser tão importante, mas ao mesmo tempo ele voltou a ser. Eu vou te explicar esse imbróglio que tem a ver com um gol do Niklas Füllkrug no jogo contra o PSG, no primeiro jogo das semifinais do Dortmund contra o PSG. Vou te explicar o que esse gol fez com a tabela do campeonato alemão e por que o Hoffenheim ainda tem esperança de alguma coisa e o Leipzig talvez já esteja um pouco mais tranquilo. Além desse jogo, nós temos uma grande disputa na segunda divisão da Alemanha. Nessa sexta-feira a gente vai conhecer quem vai direto para a Bundesliga. O São Paulo muito dificilmente será alcançado. Ele tem 63 pontos, o Fortuna pode chegar faltando 3 jogos a 65. Se ele vence o Hamburgo, ele crava a sua vaga direta na Bundesliga. Se ele empata, também já está praticamente, né? Porém, se o Fortuna não vencer, o São Paulo não precisa nem ganhar, também já vai estar confirmado na primeira divisão. O Holstein Kiel também está muito próximo e agora depende dessa disputa direta entre Fortuna Düsseldorf e Hamburgo. O Hamburgo enfrenta o São Paulo e o Fortuna enfrenta o Nuremberg. O Hamburgo só tem chance se ganhar e se o Fortuna não pontuar ou se pontuar o mínimo possível para que ele possa ainda se manter vivo para as 2 últimas rodadas além desse jogo aqui. Tá? Também temos jogos importantes na Premier League, na parte ali de baixo da tabela, né? O Everton praticamente já garantido na primeira divisão, nessa manutenção depois de vários embrólios de perder ponto. E o Luton Town também ali na disputa, aproveitando que o Nottingham Forest perdeu para o City, tentando pontuar e tentando ficar com essa 17ª colocação. Na Série A italiana, o Bolonha segue ali na sua caminhada, tentando contra o Torino se manter dentro da zona de Liga dos Campeões. A única equipe de fato que ameaça o Bolonha é a Atalanta, né? Tem um jogo a menos, porque seria ele talvez com a ajuda da Roma no caso, para empurrar o Bolonha para fora, mas é muito difícil de acontecer. E ainda tem jogos extras da Série B do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever para não perder nenhum planejamento e também para não perder outros conteúdos por aqui. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse início de final de semana, essa sexta-feira, dia 3 de maio. Vamos começar com a segunda divisão da Alemanha. O Hamburgo enfrenta o São Paulo e o Fortuna Düsseldorf enfrenta o Nuremberg. Eu vou tentar falar sobre esses 2 jogos em simultâneo e o que a gente pode buscar por aqui, né? O Hamburgo, que agora é treinado por aquele treinador ex-Colônia, né? O meu clone, meu irmão mais velho, que usa a boina. E o Hamburgo vacilou em algumas partidas para trás e agora está de novo, mais uma temporada. Eu não me lembro, eu acho que eu me lembro de uma, mas a maioria das temporadas do Hamburgo, depois que ele caiu, a maioria, o Hamburgo terminou na quarta colocação. Na terceira, no ano passado, ele conseguiu terminar e aí disputou os playoffs contra o Stuttgart. O Stuttgart varreu o Hamburgo com farinha, não deixou o Hamburgo subir. Mas na maioria das vezes o Hamburgo fica na quarta colocação, ou seja, muito próximo, mas não consegue subir. Então, é mais uma situação que se encaminha para isso, né? Mais uma temporada. Porque o adversário é chatíssimo, que é o São Paulo, um visitante indigesto, que só perdeu 3 partidas fora de casa. O Hamburgo, se vencer, ainda tem que contar com um vacilo do Fortuna contra o Nuremberg, porque se o Hamburgo vence e o Fortuna também vence, continua uma distância de 4 pontos faltando 2 rodadas, né? Agora, se o Hamburgo vence e o Fortuna perde ou empata, aí, com uma diferença de 1 ponto, podemos ter jogo por aqui, né? Como eu falei, o São Paulo está praticamente garantido, ou ele garante vaga vencendo o Hamburgo fora, ou caso o Fortuna perca o seu jogo para o Nuremberg, mas se ele pontuar, já é praticamente o suficiente, tá? Fortuna dificilmente vai conseguir buscar o São Paulo por aqui, então eu já vejo o São Paulo e o Kiel na primeira divisão. Só uma catástrofe aqui que conseguiria tirar esse time de pelo menos uma tentativa, né, de playoff. É um jogo que até que se prove o contrário, tem uma tendência de ser um pouco mais pegado, porque o São Paulo não precisa vencer. O São Paulo vem para fazer uma manutenção de vantagem aqui, ou seja, para se manter na liderança, para se manter pelo menos com um empate contra o Hamburgo. E eu vejo um Hamburgo muito desorganizado na exposição. E o Hamburgo ele se desorganiza à medida que o
tempo vai passando. Então, é óbvio que seria interessante buscar gols nesse jogo, mas ele tem alguns termômetros para a gente poder se expor. Por exemplo, o Hamburgo perdendo o jogo é uma situação excelente para trabalhar mercado de gols. Só que o Hamburgo perdendo o jogo com o mesmo número de jogadores. Na partida passada, acho que foi contra o Holstein Kiel, o segundo colocado, curiosamente, esse aqui, ó, o Hamburgo, ele precisava do empate, ele estava perdendo, ele veio para cima igual um maluco, mas ele ficou com um jogador a mais em campo. E aí o Kiel escolheu só se defender. Jogos do São Paulo, quando o São Paulo joga em casa, na maioria das vezes eu prefiro trabalhar depois que o jogo está desempatado. Como ele está fora de casa, eu vou manter esse critério, tá? Eu prefiro trabalhar gols aqui com o São Paulo na frente, porque o São Paulo é um time traiçoeiro de contra-ataque, ou se o Hamburgo já estiver vencendo por um placar de 2-0, que eu acho difícil. Lembrando que isso aqui é um derby ferrenho. E o São Paulo vai fazer de tudo para complicar a vida do Hamburgo. Isso aqui é um derby de Hamburgo, São Paulo é um bairro da cidade de Hamburgo e é uma rivalidade, é um ódio muito grande. Então pode ter certeza que assim como a gente viu ali em Everton e Liverpool, São Paulo, tudo que tiver de possibilidade do São Paulo fazer para complicar a vida do Hamburgo, ele vai fazer, tá? O sonho do São Paulo é subir direto para a primeira divisão, ganhando do Hamburgo na casa do Hamburgo e impossibilitando, né, tirando a chance do Hamburgo de se classificar. Seria um sonho para o São Paulo. Assim como para o time do Hamburgo seria excelente atrapalhar a vida um pouco do São Paulo, porque é provável que o São Paulo já suba, mas tentar fazer isso vencendo o seu maior rival, tá? Então vale a pena ficar de olho nesse jogo, porque além de toda a rivalidade envolvida e do ódio envolvido entre essas duas torcidas, também tem a situação de classificação para a primeira divisão. Os últimos jogos entre eles, 2-2, 4-3, 3-0, 2-1 e 3-2. Tá? Jogo interessante para o ambas marcam e para o 2,5, principalmente com o cenário de jogo desempatado. Dá para a gente passar rapidinho aqui no PDF de apoio, ó, só para a gente ver algumas características. O Hamburgo ele costuma sair na frente com mais frequência, mas o São Paulo é um visitante muito indigesto, né? Vence, perde, vence, perde, vence, perde. O time do Hamburgo tomou menos gols em casa do que o São Paulo e marcou um pouco mais. As duas equipes precisam de praticamente as mesmas finalizações para marcar. Primeiro e segundo tempo relativamente parelhos, né? O São Paulo ele tem maior dificuldade na segunda etapa, defensivamente falando, e maior facilidade na primeira etapa. O Hamburgo tem dificuldade defensiva nas duas. É um time difícil, né? Se confiar. São duas equipes excelentes na bola aérea e com muitas finalizações de fora da área, né? Os dois com 60% de média de over 2,5. O São Paulo tem uma iniciativa maior de ataque no primeiro tempo e sofre mais gols no segundo. O Hamburgo já marca mais no segundo e sofre mais no primeiro. Podemos ter aqui um São Paulo na frente do placar, hein? Não duvido, não. Como é um jogo com muita rivalidade, cartões amarelos e até possibilidade de vermelho me parece interessante. A média do São Paulo não é tão alta, mas a gente tem que levar esse critério aqui da rivalidade em consideração. Tá bom? Aqui os principais jogadores do Hamburgo, para você que gosta de ver isso daqui, principalmente o Gladson, né, artilheiro da equipe, e o Benes. E aqui embaixo do São Paulo, o Marcel Hartel, que hoje, vamos ver se vai continuar no São Paulo, mas é um excelente jogador. Fortuna, Düsseldorf e Nuremberg. Aqui a situação do Fortuna precisa vencer de qualquer maneira. Porém, não compra esse tipo de cotação na segunda divisão. De maneira nenhuma. Para mim são cotações muito arriscadas para uma competição muito nivelada. Claro, o Nuremberg não vem bem. Ó, olha a quantidade de situações ruins que o Radar Esportivo traz pra gente aqui, ó. Não marcou gol nas últimas 4. Concedeu 2 ou mais em 6. Não ganhou nas últimas 6 e concedeu o primeiro nas últimas 4. Perdeu o primeiro tempo nas últimas 4. Assim, tudo de ruim que o Nuremberg poderia acumular, ele tá trazendo pra cá. O Fortuna vem numa fase muito melhor. Porém, ainda assim, eu acho que é um jogo pra gente tomar cuidado. O Nuremberg venceu 4 das últimas 5 vezes que eles se enfrentaram e tem também esse gostinho aqui do jogo de ida que o Fortuna fez 5 no Nuremberg. O Nuremberg vai tentar pelo menos dar uma segurada, né? Não vai cair para a segunda divisão, para a terceira divisão, mas é bom tomar um pouco de cuidado com essa cotação do Fortuna. Agora, se o Fortuna sair na frente cedo, pode ser um jogo para gols, porque o Nuremberg tem uma defesa horrorosa. Só que tem um problema. Se o Nuremberg abrir o placar primeiro, aí o Nuremberg provavelmente vai se fechar e o Fortuna vai ficar alçando a bola na área, tá? Se a gente for falar de bola na área, se eu não me engano, o Fortuna é muito bom nesse fundamento, tá? Aqui, ó. O Fortuna marca muito desse fundamento e o Nuremberg sofre demais nessa situação.
Então, em caso do Nuremberg na frente, pensar numa possibilidade de empate ou virada do Fortuna pode ser interessante, desde que com a cotação um pouquinho melhor. O Fortuna é melhor no segundo tempo, o Nuremberg tem um péssimo momento no segundo tempo, mas são duas equipes que se equiparam bastante na primeira etapa, tá? Fortuna precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol e o número de iniciativa é muito parecido, só que o Fortuna vem de um momento melhor em casa, ó, 4 vitórias seguidas. O Nuremberg tá parecendo a bandeirinha de festa junina aqui, sem muita sequência, tá bom? Eu gosto de trabalhar gols aqui com o jogo desempatado. Com o Fortuna propondo o jogo e o Nuremberg se defendendo, eu não quero. Jogo 0-0, tá? Eu olharia para gols com o Fortuna marcando primeiro no primeiro tempo, porque o Nuremberg vai se expor no segundo e ele toma muito gol no segundo tempo. Deixa eu ver aqui. Ó, momentos onde o Nuremberg mais toma gol no segundo tempo. E se por acaso o Nuremberg estiver na frente, pensar numa dupla chance do Fortuna, ou até mesmo no próprio mercado de 2,5, caso o time do Fortuna se exponha para buscar recuperação e tome gol. Não duvido ambas marcam aqui também, tá? Enfim, são duas partidas que os nervos vão estar à flor da pele, mas obviamente a casca mais dura aqui é enfrentar o São Paulo. Então, o Hamburgo hoje, antes do jogo começar, ele está mais distante realmente da primeira divisão do que o Fortuna. Vamos ver como é que isso vai sair para mim. Jogos para trabalhar ao vivo, cuidado com o favoritismo na segunda divisão da Alemanha. Saindo da segunda divisão, vamos para a primeira divisão e eu vou te explicar, enquanto eu tomo um café, esse imbróglio que eu comentei para vocês no início desse planejamento. Esse jogo ele não era importante mais. Por quê? Porque o Leipzig já tinha goleado o Dortmund e o Dortmund estava na 5ª colocação do campeonato alemão e ali ficaria. Porque o Frankfurt, que está na 6ª colocação, ele não ia conseguir encostar no Dortmund. Está aqui a classificação para vocês verem, ó. Porém, tudo mudou quando o Borussia Dortmund, naquele gol do Füllkrug, venceu o PSG. Porque com essa vitória, no coeficiente da UEFA, a Alemanha pegou a vaga extra. Uma era da Série A italiana, já tinha sido concretizada, e a Alemanha ficou com essa vaga extra. E aí, o que aconteceu? Com essa vaga extra, o Dortmund já está classificado para a Liga dos Campeões na temporada que vem. Óbvio que naquele confronto anterior entre Dortmund e Leipzig e Dortmund, que o Leipzig goleou o Dortmund, ninguém sabia disso, né? Não tinha acontecido o jogo ainda, por isso que valia tanto. Para o Leipzig foi excelente, eles viraram o jogo e tal. Mas o Dortmund, mesmo não sendo campeão da Champions League esse ano, já está garantido na próxima competição. Com isso, desce 2 vagas. A Europa League, que era do Dortmund, passou a ser do Frankfurt e abre-se uma vaga para a Conference League na 7ª colocação, que nesse momento é o Freiburg. Ou seja, Freiburg, Augsburg, Hoffenheim, Heidenheim e Werder Bremen, que tem até 37 pontos, até o Wolfsburg, mas eu vou colocar até o Bremen. Todo mundo aqui, ó, tá brigando por essa vaga do Freiburg na Conference League. Só que ainda pode piorar. Por que ainda pode piorar? Ou melhorar, dependendo da situação, né? Mas esse ninho de mangafagafo ainda pode piorar. Por quê? O Dortmund sendo campeão da Champions League, você já imaginou? Pode acontecer, o Dortmund eliminou, já teve no grupo do PSG, já eliminou o Atlético de Madrid, já eliminou o PSV, agora vai jogar o jogo da volta com o PSG e tem a possibilidade de se passar de pegar Bayern ou Real Madrid. Se o Borussia Dortmund for o campeão, abre-se uma nova vaga para a Bundesliga. E aí a Bundesliga teria 6 representantes na temporada que vem na Champions. Só que aí a Bundesliga perderia uma vaga na Europa League. Isso significa que, sendo sincero, o Freiburg, o Augsburg e o Hoffenheim ainda têm chance de disputar uma vaga na Champions League, porque se o Dortmund for campeão, a 6ª colocação, que hoje é do Frankfurt, iria para a Champions. Então, como existe uma diferença de 3 jogos, mais aqui de 6 pontos, 5 pontos, ainda existe a possibilidade. E aí deve ter aquecido muito ali, o pessoal deve estar tudo assanhado para poder tentar brigar pelo mínimo, né, que é a vaga na Conference, mas também por uma vaga na possível Liga dos Campeões, caso o Dortmund seja campeão. Então, esse jogo ele não era mais importante, porque o Leipzig já está na Liga dos Campeões, mas agora ele é, porque o Hoffenheim, que nesse momento está na 9ª colocação, ele disputa com o Freiburg pela Conference e talvez até contra o Frankfurt, caso o time do Dortmund seja campeão, por uma vaga na Liga dos Campeões. Se o Dortmund não for campeão, pelo menos por uma vaga na Europa League, no lugar do Frankfurt. Então, esse jogo voltou a ser interessante. Com isso, se o interesse é do Hoffenheim e o Leipzig tá leve, me parece um jogo para gols. Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio. Se você não está inscrito no PDF de apoio, é só se tornar membro do canal, tá? Tô tentando com o YouTube uma forma mais fácil para a galera que quer se tornar membro via Pix. Já existe uma forma, tá?
Se você clica em Seja Membro, no vídeo tem uma explicação de como você se torna membro via Pix. Mas tem algumas pessoas que não gostam de utilizar o Mercado Pago, realmente, é uma carteira e tal. Mas o YouTube, por enquanto, ainda não atualizou esses métodos de pagamento. Mas é um valor bem pequenininho, bem simbólico, tá bom? O Leipzig tem mais iniciativa fora de casa, falhou menos em marcar, mas tem tomado bastante gol. O time do Hoffenheim toma gol em todos os jogos, mas marca com muita frequência. Então, são duas defesas frágeis, com mais de 1,5 gols por jogo sofrido, mas com ataques fortes, principalmente o Leipzig, que vem de 4 gols contra a equipe do Dortmund. O time do Leipzig precisa de menos finalizações no alvo para poder marcar um gol. Isso significa que se o Hoffenheim se expor aqui para buscar uma vitória e se aproximar do pelotão de cima, o Leipzig pode aproveitar os contra-ataques. O primeiro tempo, o Hoffenheim tem muita dificuldade para não tomar gol. De novo, me parece um jogo onde o Hoffenheim vai ter dificuldade se for para cima de maneira desorganizada. E no segundo tempo, o Leipzig toma bastante gol, toma até mais gol do que o Hoffenheim, mas marca muito mais, 10 gols a mais do que no primeiro tempo. O Hoffenheim é uma equipe que não sofre tanto de cabeça, mas o Leipzig marca muito nesse fundamento. E o time do Leipzig sofre nessa situação. Jogos dos dois têm característica over, com mais de 70%. Os gols do Leipzig são marcados com mais frequência no segundo tempo, já os do Hoffenheim no início do segundo tempo e final do primeiro. Os gols sofridos do Hoffenheim, final do primeiro tempo e final do segundo, os gols sofridos do Leipzig vão aumentando à medida que o tempo vai passando. Média de cartões de acima de 2 cartões para as duas equipes, então me parece um jogo para 3, 4 cartões, dependendo das situações de contra-ataque até mais, né? Porque o cenário vai deixando o jogo um pouco mais aberto. O principal atacante do Hoffenheim é o Maximilian Bayer, com 13 gols, o Andrés Kramaric, que a gente já conhece, com 11 gols, e o Weghorst, que era atacante do United, holandês Weghorst, com 7 gols. Do lado do Leipzig, eu elogio muito já, há muito tempo, vocês sabem, o Openda, que é um excelente jogador para contra-ataque, o Xavi Simons para ligação de jogadas e o Benjamin Sesko, aquele centroavantão que quando sai da área também tem bastante velocidade. Se você é um trader por aqui, jogo com alto risco de mamar um gol, tá? Alto risco de tomar um gol contra a posição. Muita cautela, então. Se vier para cá para trabalhar correção de preço, redobra, triplica, quadriplica a atenção, tá bom? Me parece um jogo para gols, de preferência com placar desempatado, mas se o Hoffenheim se expor, como eu falei, visto essa nova necessidade, essa oportunidade do Hoffenheim até, quem sabe, para a Liga dos Campeões, você tem a possibilidade aqui de pensar numa situação do Leipzig contra-atacando e aí se expor em gols mesmo com o jogo 0-0, desde que você esteja observando o Leipzig contra-atacar. Pode ser interessante. Para mim, jogo interessante para 3 ou até 4 gols, dependendo da situação, com uma cotação mais alta. Eu não duvido de ambas marcam também, mas só trabalharia com uma odd mais elevada. Últimos jogos entre eles, 3-1, 3-1, 3-1, 3-0 e 1-0. Em duas situações o ambas não aconteceu e o over 2,5 aconteceu em 4 das últimas 5. Lembrando, a necessidade é do Hoffenheim hoje em dia, o Leipzig está de boa, mas esse tá de boa para um time que é bom de contra-ataque é uma complicação danada para o Hoffenheim. Nas opções de jogos complementares, eu também colocaria, ali próximo do jogo do Hoffenheim com o Leipzig, o jogo do Torino com o Bolonha, que tem uma importância muito maior para o time do Bolonha, né? Que não é favorito, é um jogo parelho, mas o Bolonha busca essa manutenção da vaga na Liga dos Campeões. A Atalanta tem uma rodada a menos, a Atalanta ainda pode chegar a 60 pontos, e aí estaria a 3 pontos do Bolonha. Caso o Bolonha perca esse jogo para o Torino, pode sim acabar cedendo essa vaga para a Atalanta. Sem falar que a Roma também está de olho em subir em mais uma posição. Então é um jogo importantíssimo. Para o Bolonha não perder esse jogo é essencial. Somar um ponto aqui nessa reta final é importante. Os próximos jogos do Bolonha, olha só, o Bolonha pega o Napoli, a Juventus e o Genoa. Os dois próximos jogos são muito cascudos, muito cascudos. Mesmo a Juventus já não ligando tanto, é um jogo cascudo. E o Napoli ainda briga por uma vaga aqui dentro da Conference League com a Lazio. Então são 3 jogos difíceis, porque o Torino por si só é um mandante que só perdeu 2 vezes. Então, para mim, se esse jogo fosse de favoritismo do Bolonha, eu diria que o Bolonha poderia se complicar. Mas por ser o Bolonha uma equipe que hoje mais acima da tabela, eu também acho que o Bolonha pode se complicar. Acho que é um jogo para correção de preço, como eu coloquei aqui no Radar Esportivo. E sinceramente eu viria para trabalhar a correção de preço aqui, tá? Mas eu tomaria cuidado. Nos últimos jogos entre eles, o Bolonha venceu 2 dos últimos 5, o Torino venceu 2 dos últimos 5, tivemos um empate. Das 2 últimas vezes que o Bolonha visitou o Torino, ele perdeu 1-0 e 2-1. Então é um jogo com expectativa já de poucos gols, né? O under 3,5 está 1,14 e eu viria mais para trabalhar a correção de preço. Outros jogos extras, aí que você pode tratar como uma terceira importância, talvez. Meio-dia, o Al Hilal, pega o Al Tahun aqui na
Arábia Saudita. Al Hilal, muito provavelmente, né, será o campeão. Na França, o Toulouse pega o Montpellier, jogo bom para correção de preço. O Al Ittihad pega o Aba. Não tenho feito jogos do Al Ittihad, perdi completamente o interesse depois de todas as confusões desse clube lá em relação à diretoria, presidente, jogadores. O Lan pega o Lorient. Se eu não me engano, o Lorient tá lá na zona de rebaixamento, exatamente. Pode ser uma oportunidade aqui de uma vitória do Lan. Como visitante, o Lorient venceu apenas 3, mas essa cotação tá um pouquinho baixa, tá? Porém, ainda assim é um time ruim. Ó, o Lorient concedeu nas últimas 10, não ganhou nas últimas 7, tomou 2 ou mais gols nas últimas 4 consecutivas, tá? O Getafe enfrenta o Atlético Bilbao. Getafe, meio de tabela, não briga por mais nada, a não sei que... Não, mesmo assim, muito difícil chegar numa Conference. E o Bilbao briga junto com o Atlético de Madrid por uma vaga na Champions. Porém, com a derrota no último jogo, se eu não me engano foi 3-1, ficou um pouco mais difícil aqui pro Bilbao em relação à Liga dos Campeões. Na Série B tem Paysandu e Avaí. Paysandu lá embaixo na tabela de classificação. O Avaí perdeu as 2 primeiras também. E o Curitiba pega o Sport. O Sport venceu as 2, joga agora fora de casa. E o Curitiba venceu 1 e empatou 1. Vou ficando por aqui. Uma excelente sexta-feira para vocês. Espero que seja um bom dia de trabalho por aí. Apostas de trade. Claro, juízo, tá? Juízo. Principalmente na sua gestão de capital. Não acelera não, vai devagar, que é muito mais saudável. Vejo você amanhã. Um abraço.